Fiz essa artezinha aqui hoje pra tentar explorar. Tentei ser mais rápido, fiz algo mais rápido só pra jogar uma gestualidade, brincar um pouquinho com shapes, explorar formas aqui, uma linguagem de formas aqui diferente um pouco. Você vê que eu tentei, ó, usei a mesma linguagem de formas no chapéu. Tá vendo que eu repito essa forma ali nos mecanismos atrás, mais ou menos aqui na faca dele. Então, mais uma vez, isso é um ponto legal da gente pensar, que a variação, ela é bacana, é legal ter variação, olha que interessante. Então, uma variação de tamanho, pequeno, médio e grande, tá vendo? Nesses elementos. Mas também, não vou também, tipo, inventar 300 milhões de formas diferentes, sabe? Não quero 300 bilhões de... Não, na verdade, são poucas formas e vou repetir elas usando essa lógica da variação. Então, é uma variação, mas ao mesmo tempo existe uma unidade por trás que une todas essas formas, tá vendo? Que mantém o desenho tendo uma unidade geral. Repetir o shape perfeito, cria sim, com certeza, dentro daquela ideia que a gente conversou, né? Então, se eu tenho uma forma aqui e eu tenho uma sequência com variação de tamanho, pô, primeiro, eu evito que uma forma isoladamente, sozinha, chame muita atenção, que é o que tende a acontecer, né? Porque ela é uma coisa única naquela composição, então ela vira um protagonista muito grande, muito fácil ali naquela composição. Então, eu repito ela, divido a atenção entre as demais, ela vira uma coisa secundária e eu crio essa sensação clara de movimento, né? Minha recomendação, gente, de verdade, claro, apliquem, tentem já fazer seus personagens e aplicar esses conceitos aqui, sem dúvida nenhuma, façam isso, porque a gente desenha porque é gostoso de desenhar, porque a gente gosta disso, e não para ficar naquela noia, não, o que é que eu tenho que estudar, o que é que eu tenho que não sei o que agora, primeiro desenho porque você curte desenhar, mas se você quer estudar esse tipo de coisa, o que é que eu recomendo? Recomendo você fazer esse tipo de exploração abstratamente, pensando no ritmo, pensando no movimento e não no personagem. Porque a gente tende a ficar ainda muito preso no simbólico do personagem. Não, o meu personagem tem que ser um cara segurando uma faca. E, velho, essas coisas não são simbólicas, são abstratas. A relação de formas não tem significado por si só. Isso aqui não tem significado nenhum. É uma coisa abstrata que você tem que sentir isso no papel ou na tela, seja lá onde você vai fazer seus estudos, sacou? Isso é um ponto. E aí já volto aqui, aproveitando que essa linha já está aqui, que a gente está aqui para falar agora de gestual e pose. O que é gestual? Gestual eu tenho me mergulhado, velho, em gestual nas últimas semanas, porque eu estou criando ali um curso lá para a galera do gestual matinal dominical, inclusive domingo que vem, 10 da manhã, para o gestual matinal dominical. Quero fazer um curso de gestual para a galera, gravado e tal, e eu tenho mergulhado muito no gestual. Uma coisa que sempre me pega é o que é o tal do gestual, afinal, né, velho? Porque gestual, ele é uma coisa que tem várias definições, né? Até hoje eu fico assim, o que eu tô me referindo quando eu falo de gestual? Eu tô falando do movimento, da pose, eu tô falando do movimento da minha mão, né? Que é um movimento gestual expressivo. Eu tô falando de expressividade ou eu tô falando de ritmo, fluxo e dinamismo? O que eu tô falando exatamente quando eu falo de gestual, né? Com certeza, Antenor. Então, o que acontece, mano? O gestual, eu acho que ele está muito conectado nessa ideia de movimento, de organicidade, de natureza, principalmente da curva. A curva, ela é a essência do gestual. Mas o gestual, o ponto para mim da linha gestual ou do gestual ou dessa forma dinâmica que está por trás disso tudo, que é o gesto de uma pose, né? Que é isso aqui, ó, que está subentendido, a versão mais simples possível dessa pose, que me sugere um certo movimento. Isso aqui talvez seria um gestual desse personagem, seria isso daqui, essas linhas azuis. Esse gestual, ele não está visível ali no papel, ele é um movimento. Ele não é uma linha que está à mostra para mim, ela é algo muito mais subjetivo, é um movimento, mas que eu sinto no personagem. Esse movimento que ele está fazendo, que ele está se expressando ali agora, que tem a ver com a curvatura, com o dinamismo e com tudo isso que a gente conversou também. Mas não é uma linha visível necessariamente. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu já dei mais cedo também, ó, o gestual dessas três formas aqui é essa forma aqui, né? Esse é o gestual. Ele não é uma linha que eu estou vendo necessariamente, mas um movimento subentendido entre essas formas, sabe? E aí, puta, gestual é uma parada, a linha de ação, uma linha de gestual, uma linha de ação perfeita, que representa essa essência desse movimento e que
é absolutamente fundamental num outro nível para tratar com nossos personagens, né? Claro, gestual, mano. Porra, eu tô bolando esse curso e vai ter horas e horas e horas só falando de gestual. Então não dá pra gente aprofundar muito aqui. Fica o convite para vocês virem todo domingo às 10 da manhã pra gente praticar um pouquinho de gestual juntos. Inclusive tem umas gravações aí dos últimos, vocês podem até pegar aí pra rabiscar um pouquinho no VOD aí. Mas a questão é a seguinte, por que eu tô trazendo o gestual? Porque o gestual e a pose vai ser o momento da gente destravar aquele momento que a gente tinha ali aqueles personagens de frente, mas que a gente estava explorando as proporções da estrutura, as formas básicas e tal, e trazer algo realmente com personalidade. O gestual tem tudo a ver com personalidade, galera, com movimento, com storytelling, né? Então, esse cara aqui, por que ele tá tão legal? Modéstia à parte. Mas eu gostei muito desse personagem. Por que ele tá legal? Porque ele tá com um gestual muito bacana. Primeiro, ele ocupa um espaço tridimensional, ou seja, eu estou usando um papel, uma tela, que é um espaço bidimensional. Eu tenho que criar essa ilusão de tridimensionalidade. É um outro tópico que a gente nem tocou aqui, né? A ilusão de tridimensionalidade. O nosso foco tem sido o mundo bidimensional nesse aulão de hoje. Mas o fato dele ocupar, de criar uma ilusão de tridimensionalidade, que ele ocupa esse espaço, ajuda com certeza a convencer a ideia de que esse personagem existe, né? E que ele ocupa um espaço e que as coisas estão ali na vida real. Isso é um ponto. Mas além disso, o que une essas estruturas é essas linhas de ação ou essas linhas gestuais, esse movimento subtendido que está rolando através dessas curvas e que rolam de uma maneira integrada, né? Mais uma vez, que para além da questão estrutural do que esse cara ele tem um chapéu, ele tem aqueles... Para além do que ele a pose que ele está nos cria também formas com fluxos interessantes, com variação. Então lembra daquela ideia da variação, ó. Lá aquele mesmo princípio. Por isso que a gente começou do elemento mais atômico, mais elementar do personagem. Para falar da importância da variação. Então, na essência mesmo, eu estou falando de curvas, que são diferentes do quadrado, que é a nossa forma chata. Então, meu personagem, quando ele é parecido com o quadrado, ou seja, simétrico, repetitivo, vertical e horizontal, ele é chato. No momento que meu personagem agora ele é curvo, e essas curvas elas se complementam de uma maneira rítmica, que apontam para uma direção clara, mantenho o meu olhar preso naquele personagem, nas partes que são importantes daquele personagem. Contrasto essas curvas com retas quando for necessário. Contrasto com a variação de tamanho em todos os níveis possíveis da forma. Em todos os níveis possíveis da forma, ou seja, no nível da proporção básica da estrutura, mas também no nível de cada linha, ó. Pequeno, médio e grande aqui, o tempo todo acontecendo, ó. Então, essa curva aqui, eu posso decompor ela em 3 retas de pequeno, médio e grande. Então, tem tudo a ver. Então, primeiro ponto, eu estou pensando o que eu pensei lá no começo para a forma básica, trazer variação. E aí, essa variação subentende-se também uma variação dentro do espaço tridimensional. Como o Xande deu um exemplo muito legal, ó. Imaginar a folha como se fosse uma janela, então evitar que meu personagem vire um deus egípcio que está achatado no meu plano da folha. Não, ele ocupa um espaço, aí entra a questão da tridimensionalidade, ele vai para trás e para frente. Não só isso, ele tem variação, mas essa variação ela está trabalhando em conjunto no nível muito, muito, muito geral, ó. Muito geral, muito abstrato, certo? Tá aqui. E isso aqui é uma parada que é muito difícil de pegar. Por que eu trouxe esse tópico? Para mais uma vez trazer vocês a importância de praticar o gestual. Gestual é o que vai trazer essa percepção do macro, do movimento geral. O movimento geral você treina com o gestual, pegando poses, rabiscando rápido essas poses, tentando capturar o movimento e não o que você está vendo. Muita gente acha que gestual é para desenhar o que você está vendo. Não é para desenhar o que você está vendo, é para desenhar a ação. O movimento, a expressão da parada, certo? Muitas vezes, para chegar lá, a gente passa pelo desenho do que a gente está vendo, é óbvio. Mas esse é o nosso ponto central, porque é aqui que vive a vida do personagem.
Então, gestual tem muito a ver com empatia, pô. Não do jeito brega, né? Que empatia já virou uma palavra brega já, mas no sentido literal mesmo da parada. De você se colocar no lugar da pose, pô. Então, quando eu tô pensando num personagem, muitas vezes, quem nunca tá fazendo um personagem com raiva, o personagem tá soltando um poder, aí você se vê assim, ó. Eu vou soltar a magia. Você tá fazendo um bruxo soltando uma magia assim. Magia das trevas. Aí você fica desenhando assim. Desenhar é isso, pô. É empatia. Você começa a desenhar um sorriso. Rapaz, se você nunca fez isso, pô, joga uma pedra no teto aí. Você começa a desenhar um personagem sorrindo, você começa. Personagem triste. Isso é empatia, pô. E isso tem a ver mesmo com a figura, com o corpo como um todo. Então, desenvolver isso através do... Porra, meu irmão. Através do gestual, pô. Então tá aqui, ó. Eu senti o que esse personagem tá fazendo. Me colocar nessa posição, tá ligado? Isso é muito legal. Exatamente. E, obviamente, tem a questão da personalidade também. Claro que aí o gestual entra num puta fator interessante. Exemplo clássico é esse aqui, ó. Essa curva aqui com o personagem curvadinho pra frente... remete a já parece um personagem frustrado e tal, tristão. Enquanto a mesma curva, esse mesmo S, só que ao contrário, o personagem, sei lá, ó, peito estufado, saltitante, membros abertos, já remete a uma emoção, uma personalidade, uma gestualidade, uma expressividade, um sentimento completamente novo. Buscar justamente o desenvolvimento dessa empatia, mano. Porque é isso, pô. Sério mesmo. E isso você desenvolve através do gestual. De você, caralho, como é que o personagem... O personagem. Tá ligado? Como é que o personagem se expressa e você trazer isso pro gestual do seu personagem? Essa é a parada. Vai resolver ali? Vai, mas vai ser uma coisa sem alma, pô. No final das contas, está conectado com essa parada. Tem uma parada de consciência corporal, sabe? Num pegada dança mesmo, tá ligado? É sério mesmo, velho. Então, lembre disso, sabe? Se coloca. Eu mesmo faço isso o tempo todo, mano. Conscientemente, não sem querer quando eu tô desenhando, mas eu quero desenhar um personagem que é um cara tal assim, porra, escroto, putrefato. Eu vou lá e tento me colocar no lugar desse personagem. E aí isso começa a clarear qual vai ser o caminho do gestual para aquele personagem, por exemplo. Entende? Dúvidas, meus amores? Tranquilidade, perguntas? Eu quero olhar uns exemplos aqui de personagem 10 também, que a gente tinha falado aqui mais cedo, dessa ideia de fazer... de analisar alguns personagens do Ben 10 que são exemplos excelentes aqui para a gente pensar. Mas eu quero perguntar para vocês dúvidas, perguntas, questionamentos, estão curtindo, feedbacks, opiniões, tá de boa aí, estão gostando, não estão gostando, querem que eu volte em alguma coisa? Alguém tem alguma sugestão aqui? O Ben 10 ele tem vários personagens, eu até me perco um pouco, né? Sei lá. Eu não sei nem o que é do Ben 10 e o que não é aqui. Diamante. Ben 10, diamante. Perfeito, né? Aí vamos olhar para esse cara aqui, ó. Sobre algumas das óticas. Primeiro, né? Vamos olhar pelas óticas que a gente falou. A brincadeira com a estrutura, né? Então, ó, as partes aqui, como elas estão dispostas. As proporções dessas partes. Sobre isso, vamos pensar na identidade, na linguagem da forma. A identidade dessa forma, ó, tá, né? Então, retas o tempo todo aqui, marcando presença, ó. Planos também, se a gente usar a ideia do tridimensional, né? Adicionou aquele elemento ali, ó, que marca bem a silhueta dele, e aí adicionou um terceiro, uma dica boa essa dessa ideia do pequeno, dentro dessa ideia do pequeno, médio e grande e tal. Vai adicionar uma nova forma, pô, tenta adicionar três funciona bem, trazendo variação e tal. Como assim, Kaique? 3 formas. Aqui, ó. Ele adicionou... Quero botar esse elemento aqui. Eu vou adicionar 3 desses aqui, tá vendo? É uma maneira que você tem de distribuir de uma maneira legal essas formas. 3 normalmente funciona bem. Algum outro personagem aqui do Ben 10? A lógica é bem essa mesma, né? E claro que, se a gente voltar num nível essencial... No final das contas, todos esses elementos vão contribuir para aquilo que torna o personagem realmente legal. Que é o quê? A silhueta. Então, no final das contas, tudo isso que a gente falou, estrutura, linguagem de formas, tem o de fogo lá, né? Como é o nome do fogo lá? O fogarel, sei lá. Fogo louco, fogo lazy, fogo crazy fire. XRLO, como é? X accelerate, né? Eu aprendi que é accelerate, que significa acelerar. Olha só que legal.
E aí tem um outro lance, né, dos arquétipos. Aí, por exemplo, né, expandindo essa ideia dos arquétipos, você pode buscar esses arquétipos na natureza de outras maneiras. Animais. Porra, aqui é um Velociraptor, se pá, né? Animais, sabe? Um gorila, porra, fortão, pá, sabe? Ó. Então a ideia de movimento, lembra do triângulo, da organicidade, do movimento. Ó, a logo da Nike, movimento, velocidade, né? Uma forma bem mais dinâmica. Esse Luquinhas não tem jeito, viu, velho? Mais uma vez, claro, a brincadeira ali com as proporções também, mas eu acho que pontuei aquele lado de ter usado um Velociraptor como um arquétipo para orientar a distribuição daquelas massas, tá vendo? Sei lá, eu gosto do foguinho do fantasma. Eu não sei o nome dos bichos, fantasma. Esse fantasma é brabo, ó. Ah, besta, pensei que era eu, besta, pô. Entendi, mano. Ó a linguagem da forma orgânica, com uma quebrinha aqui, pontiaguda, que se repete nos dedos e na porção de baixo. E aí, isso tá subdividido por formas mais secundárias, né? Internamente aqui, ó, que tem uma linguagem particular também. E é disso, só para apresentar aqui a nossa ideia, já apresentando rapidinho aqui a nossa ideia, ó, nosso próximo tópico, para a gente começar a nossa prática, é a questão da hierarquia, né? Existe a silhueta que é formada por tudo isso que a gente falou e, subsequentemente, eu tenho a identidade de forma se repetindo em outros níveis. Então, o nível geral, digamos assim, é o nível da silhueta. Eu tenho níveis mais secundários e até níveis mais terciários. Para mim, esse fantasma é muito claro nesse sentido. Aqui é uma fanart, inclusive, mas é interessante para a gente olhar no design, a partir desse design aqui, que é uma fanart que não tá nem tão legal agora que eu olhei com mais calma, né? Deixa eu voltar aqui. Como é o nome desse bicho aqui, velho? Fantasmagórico, é? Como é o nome desse bicho aqui, velho? Vocês que são tudo bem dezinho das ideias. Fantasmático. Fantasmagórico é foda. Boa, Luan Abreu. Segue aí, homem. Aqui o fantasmático. Aí, ó. Então ele tem uma linguagem de formas geral, né? E ele tem umas formas secundárias internamente aqui. E até terciárias, né? No detalhe ali da parada, sacou? Vamos... E todas elas seguindo esse mesmo princípio, né? Da variação, da constância. Olha que legal isso aqui. É o besta, né? Ben 10, besta. Ah, isso aqui é legal mesmo, hein? Raro, eu sou a besta. Eu sou a besta. Mais uma vez, a besta. Vitor Afia se inscreveu com o Prime. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. O besta aqui já certamente tem um arquétipo ali também que se inspiraram, né? De talvez um lobo, alguma coisa assim. E aí brincaram com esses... E claro, né? A própria estrutura é diferente. Já foi pensado na essência de uma estrutura humanoide ainda, mas não necessariamente humana. Humanoide é o quê? Tudo que tem cabeça, tronco e membros. É isso? Acho que é isso. Ó. Então tem uma forma geral interessante, pá, aquela mesma história que vocês já entenderam, certo? E aí vamos só pontuar uma coisa, né? Vamos pensar nessa hierarquia de formas. A ideia geral da forma, uma forma dinâmica, legal, complementando aqui tem os membros, tudo com um movimento muito fluido. Ele não tem olho, que é interessante também, mas é uma coisa mais secundária. Mas no nível secundário, na própria silhueta, eu tenho marcado por esses elementos menores, ó, que são mais pontinhas, quadradinhas ali, né, um negócio assim, que certamente fazem parte do resultado final da silhueta, claro, mas de algo que contrasta a linguagem geral da forma, que é essa coisa mais orgânica, com uma linguagem de forma diferente, né? O contraste é a diferença. Contrastar é diferenciar. Então você tem uma grande coisa orgânica com pequenos elementos pontiagudos que quebram esse ritmo ali um pouquinho e trazem um pouco mais de variação, né? Uma maneira de se pensar ali. Vai no Blitzwolfer. É um Ben 10 também? É um Bennu também? Blitzwolfer. Ah, da hora. Furry da hora, hein? Cadê o Calvet que gosta de desenhar furry? Qual deles é o oficial, mano? Putz, olha essa múmia aqui, que irada, mano. Sério. Muito legal, né? Porra, então,
Vocês estão conseguindo enxergar tudo que eu falei aqui, bicho? Sério mesmo? Olha como tá tudo aí, mano, que a gente conversou, tá ligado? Olha como a grande forma, com um fluxo interessante de direções ali, de onde o nosso olho vem para o nosso olho vai. A brincadeira com as proporções, com a estrutura, né? Até mesmo se você pensar nessa coisa da forma abstratamente, até mesmo o espaço vazio, é claro, né, velho? O espaço negativo, as áreas entre as partes são algo pensado também de alguma maneira, né? Olha isso aqui, pô. Porra, tá maluco se essa forma aqui não é pensada para ser uma forma dinâmica? Olha, gente, a forma, em nenhum momento essas linhas ficam paralelas, quase uma seta aqui que traz o nosso olhar para cá, sabe? Tipo, isso aqui é a forma dinâmica na sua essência. Essa forma aqui, tu pegar lá os cabelos da Loish, mano, tá tudo lá, mano. Essa forma tá presente o tempo todo. Ó que legal. Ó a repetição que não existe, né? Tipo assim, beleza, existe é aquela coisa, é uma variação controlada, é uma variação com unidade. Então, há uma essência que se repete, mas ó como elas variam, né? Essas forminhas variam de tamanho, mas de ângulo um pouquinho. Deus é perfeito, Deus pensou em tudo, cara. Não é? Muito legal mesmo. Remete a vários enfim, né? Aí tem, porra, Ben 10 pra caralho. Uma salva de palmas pro Benio. Parabéns, Benio. Obrigado por tudo. Adoro o design do Benio. Então, justamente, meu povo, hierarquia, no final das contas, é quando isso tudo se une, né? E a gente vai pensar estruturalmente o bom design a partir de uma silhueta marcante, uma silhueta clara, objetiva, fácil de ler. Eu escrevi, misturei inglês com português aqui, silhueta. Mas tudo bem, vocês entenderam. Eu sou cult, prefiro Mutante Rex, porra, man. A silhueta geral da parada, né? E aí a gente pode ir quebrando isso para formas menores ali, né? Formas secundárias, terciárias, etc. Formas internas, e aí a gente vai subdividindo.